Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu não ouvo. Você já viu aquele vídeo, não, do secretário da Cultura? O senhor me ouve? Ovo! E o cara era secretário da Cultura. Bom, eu passei a tarde aqui brigando, eu comprei uma plaquinha de som e eu tenho gaveta cheia de cabo, mas o único cabo que precisa eu não tinha, então encomendei, vai chegar amanhã pela Amazon para eu ligar o microfone, porque eu perdi uma parte de uma live que eu fiz, eu perdi porque o microfone deu pau no meio da live, aí ficou um som ruim demais, precisei de trabalhão para limpar o som. Mas vamos ver, até o ano que vem eu acho que eu já estou profissional aqui nisso. Bom, esse capítulo 7 de Hebreus é um capítulo que existe para colocar os judeus em ciúme. Exatamente, para dar inveja aos judeus. Porque a própria palavra de Deus diz: vos colocarei em ciúme. Romanos 10, 19, ele fala: mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Eu tive uma experiência muito interessante uma vez, porque já devo ter contado 1 milhão de vezes, mas vou contar 1 milhão em um. Eu estava em São Paulo, numa livraria evangélica, comprando umas Bíblias, e na fila do caixa tinha um rapaz na minha frente comprando um LP. E eu não perguntei nada, ele puxou conversa comigo, falou: estou comprando esse LP aqui porque a minha colega é evangélica e vai ter amigo secreto lá na empresa, e esse é o LP que ela quer, mas eu não acredito em nada disso. Ele já quis se defender e já foi jogando a história toda. Eu não acredito em nada disso. Eu sou judeu. Eu pensei, pronto. Lá vem, né? Aí tentei falar do evangelho para ele, falar do evangelho, comecei com um versículo em João. Não, nem me fale do Novo Testamento, porque essa parte aí da Bíblia a gente arranca e joga fora. Eu não acredito em nada disso. E tentei de um jeito, tentei do outro, não dava certo. Tinha um homem atrás de mim, ele falou: se me dão licença, eu vou mostrar, posso ler uma passagem para você? Aí esse homem atrás de mim abriu Isaías, acho que é 69, né? Onde tem 400 anos. Daniel, onde que eu fui buscar Isaías? Daniel 9. Que Isaías 59, o que é? É Daniel 9. É que essa hora aqui, meus neurônios já estão dando trombada, viu? Daniel 9, no versículo 25, ele fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aí ele leu essa passagem, ele falou: que cidade está falando aqui? É Jerusalém. O judeu na hora, né? É Jerusalém. E que santuário é esse? É o templo. Muito bem. E aqui fala que o Messias viria, seria cortado, depois o povo do príncipe que haveria de vir destruiria a cidade e o santuário. Quando é que aconteceu a destruição do santuário? Aí o judeu falou assim: foi no ano 70, né? 70 da era cristã. Muito bem. E cadê o Messias? Cadê o Messias?
O judeu parou, olhou, falou: não pode ser. Não, aqui fala que o Messias viria e depois aconteceria isso. A cidade seria destruída, o santuário seria destruído. Hoje tem uma mesquita lá em cima, né? E cadê o Messias então? Onde foi parar esse Messias? Não é isso não, de jeito nenhum, não pode ser. O rapaz começou a gritar dentro da livraria, ele ficou nervoso. Começou a gritar, jogou o LP em cima do balcão. Coitada da menina evangélica que não ia ganhar o presente aquele ano, né? Não pode ser, se fosse os nossos mestres teriam dito, não pode ser. Aí saiu correndo da livraria, gritando e reclamando. Aí esse homem que estava atrás de mim, esse irmão, né? Ele virou para mim e falou assim, pegou nele, porque quando o evangelho pega num judeu, ele sente ciúme, porque um gentil sabe mais que ele da Bíblia, então ele fica enciumado. Esse é o problema do judeu. Então aqui nós estamos num capítulo hoje, aqui em Hebreus capítulo 7, que é para deixar um judeu morrendo de ciúme. Sabe por quê? Porque eles não sabem nada de Melquisedeque. Melquisedeque aparece em 2 breves passagens no Antigo Testamento e só. Se nós não tivéssemos Hebreus, a carta aos Hebreus, e principalmente essas passagens aqui que falam de Melquisedeque, nenhuma informação nós teríamos, e eles não têm, porque eles não aceitam o Novo Testamento. Quem era esse Melquisedeque, né? Eles não têm, eles não sabem. Está lá no Antigo Testamento, mas na escola dominical do judeu não vai ter esse tema, porque aparece em Gênesis 14, aparece Melquisedeque, né? É uma passagem breve, no versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, né? E disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa é uma passagem do Antigo Testamento. Abrão vinha voltando de uma guerra e tinha vencido os reis inimigos, então ele tinha conseguido um espólio do exército inimigo. E Abrão dá, então, um dízimo desse espólio, dá para Melquisedeque, que aparece do nada. E depois em Salmo 110, versículo 4, é a outra citação do Antigo Testamento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem de Melquisedeque é essa? Quem é esse Melquisedeque? E aí nós temos o privilégio de colocar os judeus em ciúme, né? Deixá-los enciumados, porque a gente tem mais informações aqui em Hebreus de quem era esse Melquisedeque. Nós sabemos que lá já dizia que ele era rei de Salém, que significa paz, rei de paz. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele tinha o título também de rei de justiça, além de rei de Salém, que é rei de paz. Mas aqui também diz que ele não é sem pai e sem mãe, no versículo 7 de Hebreus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Ué, mas quem é esse? Surgiu assim do espaço? É um extraterreno? Quem é esse Melquisedeque? Como assim sem pai e sem mãe? Não que ele não tivesse pai nem mãe, claro que ele tinha, né? Mas o papel que ele ocupa aqui é para mostrar que ele era de uma linhagem que não contava dentro da linhagem dos judeus. Então, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Como é que poderia esse, que não era aparentemente nem judeu, né? Nem da tribo de Judá, ou mesmo da tribo de Levi,
da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes, da descendência de Arão, não é? Não tinha genealogia, porque o sacerdote precisava ter genealogia, precisava comprovar que ele era descendente de Arão. E como esse, então, entra aqui na história, ninguém sabe nada dele. Realmente, porque esse aqui, ele aparece, ele figura na história como uma figura, um semelhante ao Filho de Deus. Não era o Filho de Deus, mas era feito semelhante ao Filho de Deus, para servir de baliza, né, de uma representação, para mostrar quem é realmente o Filho de Deus, que veio também para ser um sacerdote sem genealogia humana. Porque o sacerdote, ele tinha que ser, primeiro, ele tinha que ter uma genealogia, né? Devia contar a genealogia dele, e ele tinha que ser ordenado sacerdote também. Agora, aqui vai falar de Cristo. Cristo, um sumo sacerdote, que não foi ordenado por sacerdotes humanos, e cuja genealogia não batia com a genealogia de um sacerdote humano, de um sacerdote de Israel, né? Então daí ele vai dar aqui, depois do versículo 3, no versículo 3 ele fala que ele permanece para sempre, porque não tendo pai, não tendo mãe, não tendo princípio de dias e não tendo fim de dias, isso deduz que era uma pessoa eterna, uma pessoa que nunca morreria, que é, na verdade, a pessoa do Senhor Jesus, que não termina nunca, não é? Então ele vinha como um símbolo, como uma figura do sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo, que não tem fim de dias, porque o seu sacerdócio, inclusive, permanece eternamente. Esse era Melquisedeque. Isso aqui faz um judeu se morder de raiva, porque ele não sabia dessas coisas aqui. Como ele ia saber? Ele só tem o Antigo Testamento. Um judeu sem o Novo Testamento, ele não entende a Bíblia. Ele não entende as Escrituras. Porque o Novo Testamento é a chave para você abrir toda a revelação de Deus. Para você abrir o significado da revelação de Deus. É uma vergonha quando eu vejo, às vezes, vídeos de igrejas, né, onde cristãos, ou ditos cristãos, que professam ser cristãos, se fantasiam de judeus, ficam tocando aquela trombetinha, aquele chifre, shofar, acho que chama, põe aquelas roupas de judeu, põe candelabro, põe toda a decoração judaica. O que eles estão fazendo? Que isso? Que isso? É querer voltar para trás? Andar de marcha ré, andar que nem caranguejo. Que isso? Nós temos hoje no Novo Testamento a chave completa, a completa revelação de Deus. E o judaísmo era só uma figura, eram sombras, era fumaça. Não tinha nada de palpável, não tinha nada de concreto, não tinha nada que permaneceria para sempre. Nós agora conhecemos o sumo sacerdote que permanece para sempre, um sacerdócio que não tem fim, um sacerdócio que é perfeito. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.